Quando um pobre faxineiro de uma corrida de cavalos tenta ajudar seu chefe milionário, ele é humilhado e demitido injustamente, sendo mandado embora junto com um cavalo fraco. Semanas depois, o milionário percebe que fez a pior decisão de sua vida quando vê quem aparece para se inscrever na corrida. O sol da tarde banhava com seus raios dourados as extensas pastagens verdejantes de Boa Vista, uma pacata cidade do interior do Rio Grande do Sul. No horizonte, as silhuetas imponentes dos estábulos e arquibancadas do Hipódromo Cruzeiro do Sul se erguiam como um monumento à riqueza e ao poder. O contraste entre a simplicidade da vida rural e a opulência do complexo hípico era gritante. As ruas de paralelepípedos da cidade fervilhavam com a agitação típica dos dias de corrida. Carros luxuosos com placas de Porto Alegre e outras capitais desfilavam lado a lado com as velhas picapes dos moradores locais. O aroma inconfundível de churrasco e chimarrão se misturava ao cheiro de feno e couro que emanava do hipódromo. Dentro do complexo, a grandiosidade era ainda mais evidente. As arquibancadas de madeira nobre reluziam sob o sol, enquanto bandeirolas coloridas tremulavam ao vento suave dos pampas. Os estábulos, impecavelmente limpos, abrigavam cavalos de raça que valiam fortunas. Seus relinchos ecoavam pelo ar, misturando-se ao burburinho crescente dos apostadores que chegavam para mais um dia de corridas. No entanto, por trás dessa fachada de glamour e excitação, os olhos atentos podiam perceber sinais sutis de uma realidade mais sombria. Nos cantos escuros dos estábulos, longe dos olhares curiosos, cavalos com olhares opacos e corpos magros aguardavam em silêncio. Funcionários de semblante cansado e temeroso se movimentavam furtivamente, cumprindo ordens sem questionar. Era neste cenário de contrastes que a história de João, um simples faxineiro de 35 anos, estava prestes a se desenrolar, desafiando as estruturas de poder e revelando que, às vezes, os verdadeiros campeões surgem dos lugares mais improváveis. João Silva, um homem de 35 anos, com olhos castanhos gentis e mãos calejadas pelo trabalho duro, movia-se discretamente pelos corredores do Hipódromo Cruzeiro do Sul. Seu uniforme simples de faxineiro contrastava com os ternos caros dos frequentadores do local. Apesar da aparência humilde, João carregava consigo uma dignidade silenciosa e um coração cheio de sonhos. Nascido e criado em Boa Vista, João sempre teve uma conexão especial com os cavalos. Desde pequeno, observava maravilhado os animais nas fazendas vizinhas, sonhando um dia poder cuidar deles. O destino, porém, o levou por um caminho diferente. Com pouca educação formal, encontrou no trabalho de faxineiro do hipódromo a única forma de sustentar sua família e ficar perto dos animais que tanto amava. Em casa, na pequena chácara nos arredores da cidade, Maria, esposa de João, esperava ansiosamente seu retorno. Com 32 anos, cabelos negros ondulados e um sorriso caloroso, Maria era a força que mantinha a família unida. Trabalhava como costureira em casa, fazendo pequenos reparos e confecções para os vizinhos, enquanto cuidava de Ana, a filha do casal de 5 anos. Ana, uma menina de olhos brilhantes e cachinhos dourados, era a alegria da família Silva. Curiosa e vivaz, herdara do pai o amor pelos animais e passava horas brincando no quintal, imaginando-se domadora de cavalos em um grande circo. Do outro lado da cidade, em uma mansão suntuosa, vivia Rodrigo Mendes, o proprietário do Hipódromo Cruzeiro do Sul. Com seus 55 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e terno italiano sob medida, Mendes era a personificação do poder e da arrogância. Seu império, construído sobre anos de negócios obscuros e conexões políticas duvidosas, fazia dele o homem mais temido e respeitado de Boa Vista. João Silva, um homem de 35 anos, com mãos calejadas e olhos gentis, caminhava pelos corredores do Hipódromo Cruzeiro do Sul com seu carrinho de limpeza.
Seu uniforme surrado contrastava com o luxo ao seu redor, mas João mantinha a cabeça erguida, carregando consigo uma dignidade que nenhuma riqueza poderia comprar. Nascido e criado em Boa Vista, João conhecia cada canto daquela terra como a palma de sua mão. Enquanto trabalhava, João lançava olhares carinhosos aos cavalos nos estábulos. Sua conexão com os animais era palpável. Ele murmurava palavras de conforto ao passar, e os cavalos respondiam com relinchos suaves, como se reconhecessem nele um amigo. Para João, aquele emprego era mais do que um meio de sustento, era uma chance de estar perto das magníficas criaturas que tanto admirava. Em casa, na pequena propriedade rural nos arredores da cidade, Maria, a esposa de João, de 33 anos, preparava o almoço enquanto observava sua filha, Aninha, de 5 anos, brincar no quintal. Maria, com seus cabelos negros presos em um coque simples e mãos ágeis de quem está acostumada ao trabalho duro, emanava uma força tranquila. Seus olhos, cheios de determinação, refletiam o amor pela família e a disposição de enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Aninha, com suas tranças desalinhadas e sorriso contagiante, corria pelo quintal perseguindo borboletas. Seu vestidinho florido, feito pelas mãos habilidosas de Maria, esvoaçava ao vento. A menina era a alegria da casa, trazendo luz e esperança mesmo nos dias mais difíceis. No luxuoso escritório do hipódromo, Alfredo Mendonça, o milionário dono do local, um homem corpulento de seus 60 anos, fumava um charuto caro enquanto examinava as planilhas de apostas. Seu rosto, marcado por rugas de preocupação e ambição, escondia os segredos de um império construído sobre alicerces pouco éticos. Alfredo era temido e respeitado em igual medida, conhecido por sua crueldade disfarçada de charme sulista. Enquanto isso, na entrada do hipódromo, chegava Carlos Andrade, um empresário de 50 anos vindo de São Paulo. Seu terno impecável e o relógio de ouro no pulso indicavam sua posição social elevada. Carlos era um velho amigo de Alfredo e trazia consigo 3 cavalos puro sangue para vender. Seus olhos astutos examinavam o local, calculando o potencial de lucro em cada detalhe. Nos bastidores do hipódromo, movimentava-se furtivamente Rogério Souza, um veterinário de 40 anos com expressão constantemente nervosa. Rogério era o responsável por administrar as substâncias proibidas nos cavalos, garantindo as vitórias fraudulentas que mantinham o império de Alfredo. Seu rosto pálido e mãos trêmulas revelavam o peso de seus segredos. Entre os frequentadores habituais do hipódromo, destacava-se a figura elegante de Dr. Eduardo Campos, um advogado renomado de 55 anos. Conhecido por sua integridade e sagacidade nos tribunais, Dr. Campos apreciava as corridas como um passatempo, alheio aos esquemas que ocorriam nos bastidores. Seus olhos perspicazes, porém, não deixavam passar despercebidos os pequenos detalhes que outros poderiam ignorar. Nos estábulos, o jovem Marcelo, um tratador de 25 anos, cuidava dos cavalos com genuína afeição. Seu conhecimento sobre os animais rivalizava com o de veterinários experientes, mas sua posição humilde o mantinha à margem das decisões importantes. Marcelo era um dos poucos que notava o sofrimento silencioso dos cavalos submetidos aos tratamentos cruéis. Por fim, havia Dona Cecília, uma senhora de 70 anos que trabalhava na lanchonete do hipódromo. Com seus cabelos grisalhos, sempre bem arrumados, e um sorriso amável, Dona Cecília era uma figura querida por todos. Seus olhos atentos captavam muito mais do que simples pedidos de café. Ela era uma observadora silenciosa das dinâmicas complexas que se desenrolavam no local. Cada um desses personagens, com suas próprias histórias e motivações, estava prestes a se entrelaçar em uma trama que sacudiria as estruturas do hipódromo Cruzeiro do Sul e da pacata cidade de Boa Vista. O sol já se punha no horizonte quando Carlos Andrade chegou aos estábulos do hipódromo Cruzeiro do Sul,
guiando 3 magníficos cavalos puro sangue. Alfredo Mendonça, com seu charuto aceso e um sorriso ganancioso, inspecionava os animais com olhar crítico. João, que terminava sua jornada de limpeza, observava a cena discretamente, seu coração acelerando diante da beleza dos cavalos. Impressionantes, não? Gabou-se Carlos. Os 2 primeiros são campeões natos. O terceiro... Hesitou, indicando um cavalo de pelagem escura que parecia abatido. Bem, ele tem potencial, mas precisa de trabalho. Foi neste momento que João, movido por uma compaixão irresistível, aproximou-se do cavalo rejeitado. Com gestos suaves, acariciou o focinho do animal, murmurando palavras de conforto. Para surpresa de todos, o cavalo respondeu, erguendo a cabeça e fitando João com olhos que pareciam ganhar vida. João, reunindo coragem, respondeu com voz firme. Com todo respeito, senhor, este cavalo não está doente. Ele só precisa de cuidado e atenção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João, atônito, olhou para o cavalo e depois para Alfredo, sem saber como reagir a essa reviravolta inesperada que mudaria sua vida para sempre. O sol mal havia nascido quando João saiu de casa, levando consigo o cavalo que agora era seu. Maria, com os olhos marejados, observava da janela. Aninha, ainda adormecida em seus braços. A noite anterior fora de lágrimas e discussões sussurradas, tentando encontrar uma saída para a situação desesperadora em que se encontravam. Agora, caminhando pela estrada de terra que levava ao pequeno pasto atrás de sua casa, João falava suavemente com o animal. Vamos lá, companheiro. Você e eu vamos mostrar do que somos capazes. Enquanto isso, no hipódromo Cruzeiro do Sul, Alfredo Mendonça examinava os novos cavalos com Rogério, o veterinário. Quero estes 2 prontos para a grande corrida estadual, ordenou, sua voz não deixando espaço para questionamentos. Use o que for necessário. Na lanchonete do hipódromo, Dona Cecília servia café para Dr. Eduardo Campos, que folheava distraidamente o jornal local. Triste o que aconteceu com o João, não é, doutor? Comentou ela, sua voz baixa e preocupada. Isso não me parece certo, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Cecília. Seus anos de experiência como advogado o faziam farejar injustiça a quilômetros de distância. Faço qualquer coisa, pensou ela, determinada. Qualquer coisa para manter nossa família unida e com comida na mesa. Você está ficando forte, amigão. João sorria, acariciando o focinho de esperança. O vínculo entre os 2 crescia, transcendendo a relação entre homem e animal. Era como se Esperança entendesse que João havia lhe dado uma segunda chance na vida. Enquanto isso, Maria enfrentava suas próprias batalhas. Dia após dia, ela saía de casa ao amanhecer, deixando Aninha aos cuidados de uma vizinha idosa. Suas mãos, antes dedicadas apenas à costura, agora esfregavam pisos, lavavam banheiros e tiravam pó de mansões luxuosas. Maria engolia o orgulho ferido e continuava seu trabalho pensando em João e Aninha. Cada humilhação era suportada com a força de quem luta pela sobrevivência de sua família. Rogério, pálido e com olheiras profundas, assentia silenciosamente. Suas noites eram povoadas por pesadelos, nos quais cavalos caíam, agonizantes diante de uma multidão acusadora. Tem algo errado aqui, pensava ele, suas suspeitas crescendo a cada visita, e vou descobrir o que é. Maria, disse João uma noite, segurando as mãos da esposa, acho que Esperança tem um dom. Ele corre como o vento quando estamos sozinhos no pasto. Se pudéssemos inscrevê-lo na grande corrida... O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de sonhos e temores. Maria, após um longo momento, apertou as mãos do marido. Vamos tentar, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. É nossa única chance. O dia da inscrição para a grande corrida estadual chegou, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e esperança para a família Silva.
João, com as economias duramente conquistadas por Maria em mãos, dirigiu-se ao hipódromo, Esperança trotando ao seu lado. O contraste entre o magnífico animal, agora saudável e vigoroso, e o homem simples em suas roupas gastas, atraía olhares curiosos e desdenhosos. Ao chegar à secretaria do hipódromo, João foi recebido com desconfiança pela atendente. Desculpe, senhor, mas esta corrida é apenas para cavalos registrados e seus proprietários credenciados, ela explicou, mal escondendo seu desprezo. A menção ao nome de Alfredo Mendonça fez a atendente hesitar. Nesse momento, como se convocado pelo destino, o próprio Alfredo apareceu, seu olhar frio fixando-se em João e Esperança. João, reunindo toda a sua coragem, enfrentou o olhar de Alfredo. Vim inscrever Esperança na grande corrida, Sr. Mendonça. Tenho o dinheiro da inscrição aqui. A humilhação queimava no peito de João, mas ele se manteve firme. O Senhor mesmo me deu este cavalo. Ele tem tanto direito de correr quanto qualquer outro. A atendente, pega de surpresa, começou a listar uma série de documentos e certificações que João claramente não possuía. A cada item mencionado, o coração de João afundava mais. Ele percebeu que, mesmo com todo o dinheiro economizado, havia obstáculos que o dinheiro não poderia superar. Todos se viraram para ver Dr. Eduardo Campos caminhando em sua direção. Sua presença imponente silenciando o burburinho que se formara. Eduardo sorriu, um brilho determinado em seus olhos. Que tal se eu inscrevesse Esperança em meu nome? Tenho todos os documentos necessários e, como proprietário registrado, posso designar qualquer jockey que eu escolher. Eduardo assentiu, colocando uma mão reconfortante no ombro de João. Às vezes, João, a justiça precisa de um pequeno empurrão para acontecer. Nos dias que se seguiram, João enfrentou uma série de obstáculos aparentemente intransponíveis. Ao chegar para treinar Esperança na pista do hipódromo, encontrava-a sempre ocupada ou em manutenção. Os funcionários, temendo represálias de Alfredo, evitavam ajudá-lo ou até mesmo falar com ele. João, determinado, improvisava. Treinava Esperança nos campos ao redor de sua pequena propriedade, usando cordas velhas no lugar de rédeas adequadas e baldes d'água como obstáculos. Apesar das condições precárias, o vínculo entre João e Esperança crescia, assim como a habilidade do cavalo. Não precisamos mais de seus serviços, disse friamente uma patroa, entregando-lhe o pagamento final. Maria sabia que era mais do que coincidência. Uma noite, enquanto João cuidava de Esperança no pequeno estábulo improvisado, ouviu um barulho suspeito. Ao investigar, encontrou 2 homens tentando levar o cavalo. No dia seguinte, Dr. Eduardo visitou a propriedade do Silva, trazendo notícias preocupantes. Eduardo assentiu gravemente. Eu sei, João, mas Alfredo tem muita influência. Pessoas estão acreditando nele. Doutor, não vamos desistir. Não importa o que Alfredo faça, vamos continuar. Por nós, por Aninha, por Esperança e por todos que já foram pisoteados por gente como ele. Enquanto o advogado explicava sua estratégia, do lado de fora, Esperança relinchou suavemente, como se sentisse a determinação crescendo dentro da pequena casa. A grande corrida estadual se aproximava, e com ela, a chance de mudar não apenas o destino da família Silva, mas de toda Boa Vista. Com o plano do Dr. Eduardo em mente, João intensificou os treinos com Esperança. Acordava antes do sol nascer e, aproveitando a escuridão que ainda cobria Boa Vista, levava o cavalo para treinar em um campo afastado. Ali, longe dos olhos curiosos e das interferências de Alfredo, João e Esperança aprimoravam sua sintonia. E Esperança respondia. A cada dia o cavalo parecia mais forte, mais rápido. Sua pelagem, outrora opaca, agora brilhava sob o sol nascente, refletindo o cuidado e o amor que recebia. Enquanto isso, Maria colocava em prática sua parte do plano.
Com a ajuda de Dona Cecília, que se arriscava ao fornecer informações do hipódromo, Maria começou a documentar todas as irregularidades e rumores sobre as práticas de Alfredo. Anotava nomes, datas, valores suspeitos de apostas. Cada pedaço de informação era uma peça do quebra-cabeça que Dr. Eduardo montava meticulosamente. O advogado sorriu, folheando o caderno repleto de informações valiosas. Maria, isso é ouro. Você não imagina o quanto isso vai nos ajudar. Percebendo a mudança no vento, Alfredo intensificou suas táticas. Numa tarde, enquanto João voltava do treino com Esperança, foi abordado por dois homens de aparência intimidadora. Os homens se foram, deixando para trás um João abalado, mas mais determinado do que nunca. Ao chegar em casa e contar o ocorrido para Maria e Dr. Eduardo, a resposta foi unânime: não iriam recuar. À medida que a grande corrida se aproximava, a tensão em Boa Vista era palpável. De um lado, Alfredo Mendonça, com seu poder e influência. Do outro, a improvável aliança de um ex-faxineiro, uma dona de casa corajosa, um advogado determinado e um cavalo que ninguém queria. Na véspera da grande corrida estadual, Boa Vista fervilhava de expectativa. O Hipódromo Cruzeiro do Sul estava decorado com bandeirolas coloridas e uma energia elétrica pairava no ar. Nos bastidores, porém, a tensão era palpável. "Quero aquele cavalo fora da corrida", vociferou Alfredo socando a mesa. "Usem qualquer meio necessário, entenderam?" Do outro lado da cidade, na pequena propriedade dos Silva, o clima era de apreensão misturada com esperança. João passava os últimos momentos com Esperança, sussurrando palavras de encorajamento ao ouvido do animal. Naquela noite, ninguém na casa dos Silva conseguiu dormir direito. Aninha, sentindo a tensão no ar, acordou chorando várias vezes. João e Maria se revezavam para confortá-la, trocando olhares preocupados nas horas silenciosas da madrugada. Enquanto se preparavam para sair, João abraçou Maria e Aninha longamente. "Vai dar tudo certo", murmurou, mais para si mesmo do que para elas. "Temos que acreditar." Nos minutos que antecederam a corrida, João enfrentou uma série de pequenos contratempos suspeitos. O equipamento que havia separado para a Esperança misteriosamente desapareceu, sendo substituído por outro visivelmente inferior. A entrada para a pista foi acidentalmente bloqueada, atrasando sua chegada à linha de partida. Apesar de tudo, João manteve a calma, focando-se apenas em Esperança e na corrida que tinham pela frente. Ao montar, sentiu a força e a confiança do animal sob si, como se Esperança também entendesse a importância daquele momento. O som da corneta cortou o ar e os portões se abriram. Esperança disparou como uma flecha, levando João consigo para a corrida que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda Boa Vista. O estrondo dos cascos contra a pista ecoava pelo hipódromo, enquanto os cavalos disparavam dos portões de largada. Esperança, com João firmemente montado, saiu em desvantagem, preso inicialmente entre dois outros cavalos. O coração de João batia freneticamente, mas sua mente estava clara, focada apenas na corrida à sua frente. Nas arquibancadas, Maria segurava Aninha com força, seus olhos fixos na pista. Dr. Eduardo, ao seu lado, observava atentamente não apenas a corrida, mas também as reações de Alfredo Mendonça em seu camarote privativo. Como se entendesse cada palavra, Esperança acelerou, ultrapassando dois competidores em uma manobra ousada. A multidão rugiu de excitação, muitos torcendo abertamente pelo azarão da corrida. Na metade da corrida, Esperança já estava entre os 3 primeiros colocados. João, inclinado sobre o pescoço do animal, sentia cada músculo, cada respiração de seu companheiro. Eles não eram mais homem e cavalo, mas uma única entidade movida pela determinação. Foi então que o inesperado aconteceu. Ao entrar na curva final, o cavalo à frente de Esperança tropeçou subitamente, cambaleando para o lado. João,
com reflexos aguçados por semanas de treino intenso, guiou Esperança habilmente para evitar a colisão. Naquele momento crucial, o tempo pareceu desacelerar. João viu, como em câmera lenta, o olhar de pânico nos olhos do outro hóquei, enquanto este perdia o controle. Em uma fração de segundo, João teve que tomar uma decisão que poderia custar-lhe a corrida. Continuar em frente, arriscando uma colisão catastrófica, ou desviar, perdendo preciosos metros na reta final. Sem hesitar, João puxou as rédeas, guiando Esperança para fora da trajetória do cavalo em queda. O movimento custou-lhes a liderança, mas evitou um desastre. A multidão nas arquibancadas prendeu a respiração coletivamente, muitos se levantando para ver melhor o desenrolar dramático da corrida. Dr. Eduardo, notando a reação de Alfredo no camarote, franziu o senho. O magnata do hipódromo exibia um sorriso sinistro, como se o acidente fosse algo esperado, ou pior, planejado. João, determinado, inclinou-se ainda mais, seus lábios quase tocando a orelha de Esperança. Agora, meu amigo, ele sussurrou, é hora de mostrar quem você realmente é. A multidão entrou em delírio. Gritos de incentivo ecoavam por todo o hipódromo. Vai, Esperança, vai, João! O nome do ex-faxineiro, antes desconhecido, agora era entoado por centenas de vozes. Nos primeiros metros da corrida, Esperança ficou para trás, lutando para encontrar seu ritmo entre os cavalos mais experientes. João, sentindo a hesitação de seu companheiro, inclinou-se para a frente, sussurrando palavras de encorajamento. Como se entendesse cada palavra, Esperança respondeu. Com um relincho determinado, o cavalo antes rejeitado começou a ganhar terreno, ultrapassando um competidor após o outro. À medida que Esperança avançava, o rosto de Alfredo se contorcia em uma mistura de raiva e incredulidade. Ele gritava furiosamente em seu telefone, gesticulando para Rogério, que estava próximo à pista. Na curva final, Esperança estava em terceiro lugar, ganhando rapidamente sobre os líderes. A multidão, percebendo a incrível recuperação do azarão, rugia de excitação. João, completamente em sintonia com seu cavalo, sentia cada movimento, cada respiração de Esperança como se fossem suas próprias. O tempo pareceu desacelerar. João viu o objeto voando em sua direção, compreendendo instantaneamente o perigo. Com uma fração de segundo para reagir, ele fez a única coisa que podia. Confiou em Esperança. Esperança, como se sentisse a confiança de João, não hesitou. Com um salto gracioso e poderoso, o cavalo passou por cima do obstáculo, sem sequer quebrar seu ritmo. A multidão prendeu a respiração coletivamente, para então explodir em aplausos e gritos de admiração. Aproveitando o momento de surpresa dos outros competidores, Esperança disparou à frente, assumindo a liderança. João, com o coração martelando no peito, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eles estavam na frente, a poucos metros da linha de chegada. Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou Aninha com força. Olhe, filha, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Olhe o que seu pai está fazendo. Com apenas metros separando Esperança da vitória, a tensão no hipódromo atingiu seu ápice. Toda Boa Vista parecia conter a respiração, aguardando o desfecho desta corrida que significava muito mais do que um simples troféu. Os últimos metros da corrida se desenrolavam como se estivessem em câmera lenta. Esperança, com João firmemente em sua sela, galopava em direção à linha de chegada, seus cascos mal tocando o chão. O rugido da multidão era ensurdecedor, uma onda de som que parecia empurrar cavalo e cavaleiro para a vitória. Atrás deles, os outros competidores lutavam desesperadamente para alcançá-los. O cavalo de Alfredo, antes o favorito indiscutível, agora estava em segundo lugar, seu jóquei chicoteando freneticamente na tentativa de diminuir a distância. Na arquibancada, Maria estava de pé, gritando até ficar rouca.
Aninha, em seus braços, pulava de excitação, seus olhos brilhando de admiração pelo pai. Dr. Eduardo, normalmente tão composto, encontrou-se torcendo abertamente, seu punho erguido no ar, em um gesto de vitória antecipada. No camarote VIP, Alfredo Mendonça estava fora de si. Seu rosto, vermelho de fúria, contorcia-se em uma máscara de ódio e desespero. Ele gritava obscenidades, xingando seus próprios cavalos, os jockeys e especialmente João e Esperança. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Esperança, o cavalo que Alfredo havia descartado com tanto desdém, estava prestes a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Com um último impulso heróico, Esperança cruzou a linha de chegada, meio corpo à frente do segundo colocado. O hipódromo explodiu em uma celebração frenética. Chapéus voavam pelo ar, estranhos se abraçavam, lágrimas de alegria escorriam por inúmeros rostos. João, ainda montado em Esperança, ergueu os braços em triunfo, mal acreditando no que acabara de acontecer. Ele olhou para as arquibancadas, encontrando os rostos radiantes de Maria e Aninha. Naquele momento, todas as dificuldades, todos os obstáculos que haviam enfrentado pareciam valer a pena. Enquanto a multidão invadia a pista para celebrar, Alfredo Mendonça saiu furioso de seu camarote. Ele empurrava pessoas para o lado, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação. Chegando à beira da pista, ele começou a gritar acusações. Dr. Eduardo, prevendo essa reação, já estava se movendo em direção ao centro da confusão. Ele fez um sinal discreto e vários homens de terno que estavam estrategicamente posicionados ao redor da pista começaram a se aproximar. Enquanto Alfredo continuava seu discurso furioso, acusando João de trapacear e ameaçando processar o hipódromo, a multidão começou a se virar contra ele. Vaias e gritos de trapaceiro e perdedor ecoavam pela pista. O olhar de Alfredo oscilou entre raiva e medo ao perceber a presença dos homens de terno que agora o cercavam. Ele começou a entender que sua queda estava apenas começando. O caos que se instalou no hipódromo após a vitória de Esperança e as acusações furiosas de Alfredo Mendonça foi interrompido pelo som alto e claro de um apito. Todos os olhares se voltaram para a origem do som. Dr. Eduardo Campos, que agora estava no centro da pista cercado por homens de terno que claramente não eram apenas seguranças comuns. O silêncio caiu sobre a multidão, a tensão palpável no ar. Alfredo Mendonça, ainda vermelho de raiva, encarava Eduardo com uma mistura de fúria e crescente apreensão. Os olhos de Alfredo se arregalaram em choque e ele tentou dar um passo para trás, apenas para perceber que estava cercado pelos agentes disfarçados. A multidão explodiu em exclamações de choque e indignação. João, ainda montado em Esperança, olhava a cena com uma mistura de surpresa e alívio. Maria, segurando Aninha nos braços, abriu caminho até o marido, lágrimas de alegria e incredulidade em seus olhos. Alfredo, percebendo que estava encurralado, tentou uma última cartada desesperada. "Isso é um absurdo!" gritou ele, sua voz estridente de pânico. "Vocês não têm provas. Não podem fazer isso comigo." A confissão de Rogério foi a gota d'água. Alfredo, vendo seu império desmoronar diante de seus olhos, tentou fugir apenas para ser rapidamente detido pelos agentes federais. "O que testemunhamos hoje", Eduardo explicou à multidão atônita, "foi apenas a ponta do iceberg. Nossa investigação revelou uma rede complexa de corrupção que se estendia muito além das fronteiras de Boa Vista." Com um gesto, Eduardo sinalizou para que uma equipe técnica instalasse rapidamente uma tela grande próxima ao palanque dos vencedores. Imagens e documentos começaram a ser projetados, mostrando evidências concretas de anos de manipulação de resultados, apostas fraudulentas e crueldade contra os animais. A multidão reagiu com horror ao ver imagens de cavalos maltratados e documentos detalhando o uso sistemático de substâncias proibidas.
Muitos espectadores, que antes aplaudiam as vitórias de Alfredo, agora se sentiam enganados e traídos. Maria, com Aninha nos braços, aproximou-se de João. Seus olhos se encontraram, comunicando silenciosamente o alívio e a gratidão que sentiam por terem perseverado, apesar de todas as adversidades. O advogado fez uma pausa, seu olhar percorrendo a multidão. Mas a verdadeira estrela desta história, ele continuou, apontando para a esperança, é este magnífico animal. Rejeitado e subestimado, ele provou que com amor, cuidado e uma chance justa, qualquer um pode superar as expectativas. As palavras de Eduardo tocaram profundamente a todos os presentes. Aplausos espontâneos irromperam, não apenas para João e Esperança, mas para a vitória da justiça e da compaixão sobre a ganância e a crueldade. João, overwhelmed by the turn of events, finally dismounted from Esperança. He hugged his wife and daughter tightly, tears of joy and relief streaming down their faces. As they stood there, united as a family, Esperança gently nuzzled João's shoulder, como se entendesse a importância do momento. A história do faxineiro, do cavalo rejeitado e da queda de um império corrupto estava prestes a se tornar uma lenda, não apenas em Boa Vista, mas em todo o país. Era o começo de uma nova era para o Hipódromo Cruzeiro do Sul e para todos aqueles que amavam verdadeiramente o esporte. Nas semanas que se seguiram à dramática revelação no Hipódromo Cruzeiro do Sul, Boa Vista viveu uma verdadeira revolução. A prisão de Alfredo Mendonça e o desmantelamento de sua rede de corrupção tiveram repercussões que se estenderam muito além do mundo do turfe. O hipódromo, antes um símbolo de luxo e opulência manchado pela corrupção, passou por uma profunda transformação. Uma comissão especial, liderada por Dr. Eduardo Campos, foi formada para supervisionar a reestruturação completa do local. Queremos transformar este lugar em um exemplo de ética e cuidado com os animais, declarou João em uma entrevista coletiva, sua voz tímida, mas firme. Cada cavalo aqui será tratado com o respeito e o amor que merece. Esperança, o cavalo que havia se tornado um símbolo de superação, recebeu cuidados especiais. Veterinários renomados foram chamados para avaliar sua saúde, garantindo que ele não sofresse sequelas do tratamento anterior. Para a surpresa e alegria de todos, Esperança foi declarado em excelente forma física. A história de João, Maria e Esperança ganhou destaque nacional. Jornalistas de todo o país viajaram até Boa Vista para cobrir a transformação do hipódromo e entrevistar a família que havia desafiado um império corrupto. Com o passar dos meses, o Hipódromo Cruzeiro do Sul ressurgiu como um modelo de excelência e ética no turfe brasileiro. As mudanças implementadas por João e a comissão de reestruturação foram além das expectativas iniciais. Um novo centro de reabilitação para cavalos maltratados foi construído dentro do complexo, oferecendo tratamento de ponta e cuidados amorosos para animais resgatados de situações de abuso. João, com seu conhecimento prático e compaixão natural, tornou-se uma figura central nesse projeto. O caso de Alfredo Mendonça avançava no sistema judicial, revelando uma teia de corrupção que se estendia a outros setores da sociedade. Dr. Eduardo Campos, agora reconhecido nacionalmente por seu papel na investigação, continuava a trabalhar incansavelmente para garantir que justiça fosse feita. A transformação do hipódromo trouxe uma nova onda de prosperidade para Boa Vista. O turismo aumentou, com pessoas de todo o Brasil viajando para ver o Hipódromo da Esperança, como passou a ser carinhosamente chamado. Esperança, por sua vez, tornou-se uma verdadeira lenda viva. Embora aposentado das corridas competitivas, ele assumiu um novo papel como embaixador do hipódromo. Crianças de escolas locais visitavam regularmente para aprender sobre cavalos e a importância do tratamento ético dos animais.
A história de superação de João, Maria e Esperança inspirou mudanças além de Boa Vista. Outros hipódromos pelo país começaram a reexaminar suas práticas, implementando medidas mais rigorosas de proteção animal e transparência nas apostas. Em uma cerimônia emocionante, exatamente um ano após a corrida que mudou tudo, o Hipódromo Cruzeiro do Sul foi oficialmente reinaugurado. João, Maria e Aninha, montados em Esperança, lideraram um desfile de celebração, simbolizando o triunfo da integridade sobre a corrupção e do amor sobre a crueldade. A transformação do Hipódromo Cruzeiro do Sul e a história de João, Maria e Esperança deixaram uma marca profunda, não apenas em Boa Vista, mas em todo o Brasil. O impacto emocional dessa jornada ressoava de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Para João, o ex-faxineiro que agora era respeitado como um especialista em bem-estar equino, a mudança foi avassaladora. Ele frequentemente se pegava olhando para os estábulos renovados, lembrando-se dos dias em que limpava esses mesmos espaços, sonhando com um futuro melhor. Maria, com lágrimas nos olhos, apertou a mão do marido. É real, meu amor, você fez isso acontecer, sua bondade, sua coragem, você mudou tudo. O impacto na comunidade de Boa Vista foi igualmente profundo. As pessoas começaram a ver o poder da integridade e da perseverança de uma forma tangível. Crianças nas escolas locais agora tinham um novo herói para admirar. Não um atleta famoso ou uma celebridade distante, mas um homem simples que havia se erguido através da honestidade e do amor pelos animais. Aninha, crescendo em meio a essa transformação, desenvolveu uma compreensão precoce de empatia e justiça. Ela passava horas nos estábulos, conversando com os cavalos como se fossem velhos amigos, seu coração transbordando de amor por cada animal resgatado. João sorriu, tocado pela inocência e compaixão de sua filha. Infelizmente não, querida, mas podemos fazer nossa parte para ajudar o máximo possível de cavalos e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. O impacto emocional da transformação do Hipódromo Cruzeiro do Sul e da história de João, Maria e Esperança se estendia muito além das fronteiras de Boa Vista. Em todo o Brasil, a narrativa de superação e justiça tocava corações e inspirava mudanças. Esperança, o cavalo que uma vez foi considerado sem valor, tornou-se um símbolo nacional de resiliência. Sua história era contada em escolas, inspirando crianças a acreditarem no poder da bondade e da perseverança. Livros infantis foram escritos sobre suas aventuras, sempre com uma mensagem subjacente de compaixão pelos animais. Maria, em seus estudos de veterinária, descobriu uma paixão que não sabia que possuía. Cada nova aprendizagem sobre anatomia equina e cuidados animais a fazia sentir-se mais próxima de Esperança e de todos os cavalos que agora chamava de família. João sorriu, reconhecendo nos olhos da esposa o mesmo brilho de propósito que ele sentia todos os dias ao cuidar dos cavalos. Vocês duas são minhas inspirações, ele respondeu, olhando carinhosamente para Maria e para Aninha, que dormia no sofá com um livro sobre cavalos no colo. O Dr. Eduardo Campos, cujo papel na exposição do esquema de Alfredo havia sido crucial, tornou-se uma figura respeitada nacionalmente na luta contra a corrupção e o abuso animal. Ele frequentemente citava João e Maria em suas palestras, usando sua história como um exemplo poderoso de como cidadãos comuns podem fazer a diferença. O que João e Maria nos ensinaram, Eduardo declarou em um discurso emocionado para estudantes de direito, é que a verdadeira justiça nasce do coração daqueles que se recusam a aceitar a injustiça como norma. O impacto mais profundo, talvez, foi sentido pelos próprios cavalos.
Os animais resgatados que chegavam ao hipódromo assustados e desconfiados, gradualmente reaprendiam a confiar nos humanos. Ver esses nobres animais recuperando sua dignidade e alegria era uma experiência emocionalmente poderosa para todos os envolvidos. Um dia, observando um grupo de cavalos resgatados correndo livremente em um pasto, João sentiu lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Naquele momento, ele entendeu que sua vida havia ganhado um propósito maior do que jamais imaginara possível. Em uma ensolarada manhã de domingo, o hipódromo estava cheio, não para uma corrida, mas para uma celebração especial. Era o dia da inauguração do Santuário Esperança, um espaço dedicado à reabilitação e cuidado de cavalos resgatados de situações de abuso. João, agora diretor de bem-estar animal do hipódromo, estava no centro do palco com Maria, formada em veterinária, e Aninha, agora uma adolescente apaixonada por equitação, ao seu lado. Esperança, o cavalo que iniciou tudo, estava ali também, seu pelo brilhante e seus olhos cheios de vida. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que incluía desde crianças de escolas locais até autoridades nacionais. Dr. Eduardo Campos, agora um respeitado juiz federal, sorria orgulhosamente da primeira fila. Maria tomou a palavra, sua voz cheia de emoção. Este santuário é um testemunho de que o amor pode verdadeiramente transformar vidas, sejam elas humanas ou animais. Quando a fita de inauguração foi cortada, uma onda de aplausos e comemorações varreu o local. Cavalos relincharam nos estábulos próximos, como se entendessem a importância do momento. A história de João, Maria, Aninha e Esperança transcendeu as fronteiras de Boa Vista, tornando-se um símbolo nacional de superação, integridade e amor pelos animais. O Hipódromo Cruzeiro do Sul, antes um antro de corrupção, transformou-se em um farol de esperança e ética no mundo do turf. A queda de Alfredo Mendonça e a exposição de seu esquema criminoso levaram a uma reforma profunda não apenas no hipódromo local, mas em toda a indústria do turf brasileiro. Novos regulamentos e fiscalizações mais rigorosas foram implementados em todo o país, priorizando o bem-estar dos animais e a integridade do esporte. João, o ex-faxineiro, tornou-se uma figura respeitada nacionalmente no campo do bem-estar animal, frequentemente convidado para palestras e consultorias em outros hipódromos. Maria, agora veterinária formada, dedicava-se a cuidar não apenas dos cavalos do hipódromo, mas também a treinar a próxima geração de profissionais em práticas éticas de cuidado animal. Aninha, inspirada pela jornada de seus pais e seu amor por Esperança, decidiu seguir carreira na defesa dos direitos dos animais, planejando estudar direito ambiental e animal. Esperança, o cavalo que iniciou tudo, viveu seus dias em paz e felicidade, cercado pelo amor de João, Maria e Aninha, e admirado por todos que conheciam sua história extraordinária. Seu legado continuava a inspirar e a lembrar a todos que, com amor e determinação, qualquer obstáculo pode ser superado. 10 anos após a inauguração do Santuário Esperança, João e Maria, agora com cabelos grisalhos, observavam o pôr do sol do alto de uma colina no hipódromo. Aninha, formada em Direito e especialista em direitos dos animais, caminhava ao lado de Esperança, agora um cavalo idoso, mas ainda cheio de vida. No horizonte, uma nova geração de cavalos corria livremente, símbolos vivos da mudança que uma família e um cavalo haviam inspirado. O legado de amor, compaixão e esperança que eles construíram continuava a florescer, prometendo um futuro mais brilhante para cavalos e humanos em todo o Brasil. Caro espectador, a história de João, Maria, Aninha e Esperança nos mostra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Que tal começar hoje mesmo? Visite um abrigo de animais local, faça uma doação para organizações de proteção animal, ou simplesmente compartilhe esta história inspiradora com amigos e familiares. Lembre-se,
Pequenos atos de bondade podem criar ondas de mudança. Juntos, podemos construir um mundo mais compassivo para todas as criaturas. Seja a esperança que você deseja ver no mundo. Comece agora, faça a diferença.